Eu acho que o teatro tem é uma arte viva, e isso é insubstituível, né? Quando você leva o público para ter essa experiência coletiva de assistir um espetáculo e ser transformado por ele, é muito marcante. O que precisa é levar as pessoas ao teatro, é fazer com que elas se sintam novamente é, interessadas em vivenciar isso coletivamente. E eu tenho percebido, nessa última temporada que fizemos aqui da Cerimônia da Deus, que foi um sucessaço, graças a Deus, uma temporada linda, e com muita gente jovem. Então, eu sinto que há uma curiosidade, uma vontade dessa experiência, de viver essa experiência coletiva. Talvez até pelo processo todo da pandemia, que foi um processo difícil, quase que traumático para todo mundo. Ficamos isolados de uma forma obrigatória. Então, agora, a retomada do viver coletivo é muito forte. E o teatro tem essa força. O teatro faz você pensar junto, sentir junto, refletir juntos, ser tocado pela impressão do outro. Isso é uma experiência muito forte. A escrita sempre esteve presente na minha vida. A escrita sempre foi uma maneira de me autoconhecer, né? Acho que de todo mundo. Todo mundo, quando escreve, de alguma forma, descobre um pouco de si no processo. E então, eu sempre fui desenvolvendo a minha escrita ao longo do caminho, na verdade, até comecei como dramaturgia, né? O meu olhar sobre outros criadores, e isso foi criando em mim uma certa maneira de fazer, uma maneira de me comunicar com as pessoas. Então, quando surgiu a ideia de fazermos um livro juntas, isso surgiu porque logo após a morte do meu pai, nós fizemos um projeto juntas, eu e minha mãe, que foi a adaptação do Perdas e Ganhos para o teatro. Eu adaptei para o teatro esse livro da Lia Luft e dirigi minha mãe nesse processo. E foi uma experiência muito forte, que nos ajudou muito no processo de superação da morte dele, ajudou muita gente também que estava vivendo isso nesse momento. E isso me uniu muito mais à minha mãe, porque nós tivemos uma troca também profissional intensa, no momento em que vivíamos ao mesmo tempo essa perda. Então, houve realmente uma entrega, uma cumplicidade maior até entre nós a partir daí. E então fomos convidadas a fazer algumas palestras falando sobre isso. E era assim, eu desenvolvia um tema principal, a mamãe vinha com seus comentários, e essa era a ideia. Fomos convidados para escrever um livro sobre isso. Olha, você vê como a gente é surpreendido pela vida a cada momento, né? Então, nós começamos a escrever, e seria assim, eu seria a voz principal, já que eu tenho já um trabalho de escrita, e mamãe faria os comentários dela, que seriam transcritos, e faríamos essa trança de opiniões sobre os temas. Eu falaria de 4 personagens que eu vivi, 2 no teatro, 2 na televisão, mamãe também, e íamos construindo essa trama, essa trança, né, de experiências e opiniões. Só que no início do trabalho, a mamãe pegou Covid e partiu em 21 dias. Então, ela queria dividir comigo a escrita, acabou virando o tema do livro, e, e foi incrível, porque eu estava falando de 2 perdas, na verdade. Eu comecei falando da perda do meu pai, e estendi falando da perda da minha mãe, e foi uma perda. Perder a mãe é muito profundo, sabe? Ele te joga naquele lugar, bom, agora é com você, né? Você se sente meio órfão mesmo, e aí você tem que rever tudo, rever você, o mundo e você no mundo.